Quem tem direito a se chamar americano? Aqui no Brasil a gente costuma chamar aos estadunidenses de americanos. Porém, todos nós vivemos no continente americano e podemos dizer que todos nós também nos chamamos de americanos. Ah, latino-americanos? Pode ser. Sul-americanos? Também. Americanos? Também. Então, todos nós também temos esse direito de nos chamarmos americanos. Porém, os estadunidenses, eles têm se apropriado dessa palavra, pego essa palavra para eles, para dizer que americanos se referem a eles. E Donald Trump, ele tem usado esse termo ainda para se referir mais do que nada aos americanos brancos de origem anglo-saxão, de origem do Reino Unido, de origem do norte da Europa. Vamos ver então como que foi a origem do termo, como que eles se apropriaram desse termo. Inicialmente, todo mundo que vinha para um mundo novo, ou seja, para o continente americano, lá no século XVIII, se chamava americano. Normal, né? Até aí tudo bem. Só que daí os fundadores dos Estados Unidos tiveram uma brilhante ideia. Que tal nós reunirmos todas essas partes, essas colônias aqui, essas 13 colônias da Inglaterra, e vamos dar o nome para cada parte, para cada uma dessa colônia, dessas 13, vamos dar o nome de estados, e como nós vamos estar todos unidos, nós somos os Estados Unidos da América. É interessante porque, veja bem, se são os Estados Unidos da América, tem que unir de várias partes. Então estava todo o continente americano com os diversos estados unidos? Não, era somente os Estados Unidos de uma parte da América do Norte. Mas daí eles colocaram como Estados Unidos da América. Por quê? Porque de uma forma ou outra eles reivindicavam que os Estados Unidos da América, ou que essa América poderia ser toda deles. A ideia então está lá desde a fundação. Havia uma ideia de que Estados Unidos pode ser do leste ao oeste, ir do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ou pode ir lá do Polo Norte ao Polo Sul. Conseguiram as duas coisas? Não. Eles só conseguiram ampliar o tamanho dos Estados Unidos do leste para o oeste com a conquista do oeste, e aí eles vão chegar até onde hoje é a Califórnia e tendo o seu litoral no Oceano Pacífico. Mas a ideia ficou lá de que Estados Unidos da América pode ser de toda a América. E o George Washington, seu primeiro presidente, é quem vai dizer que o nome americano pertence aos estadunidenses. No momento em que ele diz assim, ó, o nome americano pertence a eles. Qual que era a visão que tínhamos aqui na América Latina? Tem alguns grandes líderes que lutaram pela independência de vários países da América Latina. Um deles foi o Simão Bolívar, outro foi o Francisco Santander. E eles tinham também alguns projetos de uma América continental, uma América espanhola continental. Obviamente que não incluiu o Brasil. O Brasil ele foi trabalhado em um projeto à parte, já que era a colonização portuguesa. E nesse projeto deles, que eles tinham continental, eles se incluíam como americanos também. Não americanos dos Estados Unidos, mas americanos, porque estavam no continente americano. Olha o que disse aqui o Francisco Santander. Sou apenas americano e minha pátria é qualquer região da América onde o governo espanhol não tenha influência. O que ele quer dizer? Não importa. Se eu estou no Peru, na Colômbia, que nesse momento eles tentaram criar um país somente entre Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela, Peru. Eles também queriam incluir Bolívia, alguns tinham planos mais ambiciosos de colocar o Chile e a Argentina dentro, mas ele diz, não importa. O importante é que, se a gente conseguiu expulsar o governo espanhol, significa que ali é minha terra. Uma questão de se identificar mais com o continente do que com a nacionalidade de um local. Essa era a ideia. Porém, o que acontece? Os Estados Unidos, naquele seu objetivo de que a América é
para os americanos anglo-saxões, para os americanos estadunidenses, o que que eles fazem? Eles começam a tomar território. Tomam território do México, invadem vários países da América Latina. E nisso daí tem um presidente deles, um político importante deles, dizendo, ó, que o governo do branco é para os brancos. Então começa a distinção entre que americanos são os verdadeiros americanos. E nessa guerra por implantar essa identidade é quando uma grande quantidade de estadunidenses vai ao Texas, coloniza aquela região, coloniza não, já estava cheio de mexicanos ali, mas compra terras e, bom, começa a se ocupar ou se manter naquela região, depois faz a independência do Texas e se anexa ao México e faz a independência do Texas do México e se anexa aos Estados Unidos com a ajuda do próprio Estados Unidos, tomando esse território do México e depois tomam praticamente metade do México e dizem, bom, essa aqui é terra dos americanos. Lembrando que daí você, de origem mexicana, uma mistura de espanhol com indígena e tudo isso daí, você não é muito americano. A gente que é o verdadeiro americano. E hoje o grupo do MAGA, ele revive essa ideia da supremacia racial, de que os mexicanos, os latinos, de forma geral, não são tão americanos assim. Os americanos mesmo são os descendentes lá dos anglo-saxões que vieram para a América. Começa essa distinção lá no século XVIII e continua arraigado em vários movimentos que volta e meia voltam a emergir na sociedade, como está o MAGA agora, juntamente com o Trump. Por isso, a ideia deles é, nós temos que americanizar este continente pela espada. Foi assim que tomaram o México, assim que tomaram metade do México, assim que tomaram o Texas e tomaram outras regiões ou interferiram em outras regiões. Qual que é a resposta da América Latina? A América Latina é justamente começar a usar termos para se diferenciar. Somos centro-americanos, somos latino-americanos, somos sul-americanos. Essa é a grande questão. Por quê? Porque já que o outro está se apropriando do termo americano, que não é só dele, vamos usar termos para nos definir melhor e dizer assim, ó, anglo-saxão, fica aí, não tenta interferir na gente. A gente até diz, né? O problema é que sempre está interferindo. Ultimamente temos o filho do ex-presidente pedindo para interferir. E essa questão é como fosse os irmãos brigando e pedindo para o irmão maior interferir. Vem cá, interfere, ajuda a gente. Fica do meu lado, fica do outro. Só que isso nunca nos traz a verdadeira independência de resolvermos os nossos problemas por nós mesmos. Bom, aqui eu coloquei o caso de um estadunidense, o Brian Gavidia, que apesar de ser nascido nos Estados Unidos, apesar de ter a cidadania americana, é filho de imigrantes, e aí tem um estereotipo, a cara de latino, a pele mais morena, talvez o cabelo um pouco mais liso. Ele foi parado pela polícia, jogado contra as grades, e ele disse, "Wow, man, eu sou americano também." E aí fica a cena daquele filme. Que tipo de americano você é? Engraçado, né? Interessante. Não, agora eu vou ter que achar a cena desse filme aqui para pôr para vocês. Porque hoje no movimento Trump, no movimento MAGA, está justamente isso daí. A pergunta que fica é que tipo de americano você é? Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Eu tenho que achar, cadê? Filme. Ó. Só tem os... vou achar aqui em formato... Tem uns cortes ali pequenininho, mas eu quero achar um formato... Esse aqui tá dublado? Não, tá legendado. Vamos lá. Contração. Frases afirmativas. O cara tá ensinando inglês com isso aqui, que massa.
Aprendizado de inglês com o filme é massa, né? Deve ser massa. Tá, é aqui, ó. O cara ali é seu colega? Isso. O cara ali? Sim, senhor, ele é. Esse cara? Somos jornalistas americanos. Você já me disse isso. Eu só tô dizendo. Só tá dizendo o quê? Somos americanos, tá bem? Tá bom. E que tipo de americanos vocês são? Centro-americanos, sul-americanos? Flórida. Flórida. Central? E você? De onde é? Missouri. É americano? É americano. 100%. E você, de onde é? Viu que o cara não considerou quem é da Flórida tão americano assim, né? Colorado. É disso que eu tô falando. Americanos. E quem é aquele cara que tá ali atrás? Qual é a sua? De onde você é? Quando você abrir a boca pra me dizer de onde você é, fala direitinho pra eu entender tudinho, tá bom? Então, essa aqui é a questão. Quem é o americano? Para o movimento Trump, para o movimento MAGA, talvez você latino, mesmo que tenha cidadania nos Estados Unidos, não seja o verdadeiro americano, porque só se considera mais o descendente do anglo-saxão. E quem é americano? Eu, você e todos nós que nascemos na América somos americanos, por mais que o estadunidense não esteja tão de acordo. Por isso, quando meus irmãos latinos, meus irmãos hispanos, dizem que o certo é dizer estadunidense, eu concordo com eles. Nós todos somos americanos. E quem nasce nos Estados Unidos é americano, mas não somente americano, é estadunidense. Então, se eu quero me referir a quem nasceu na América, eu falo americano. E se eu quero me referir a quem nasceu nos Estados Unidos, aí eu uso estadunidense. Temos que dizer para eles que eles são estadunidenses e não os únicos americanos. Vai adiantar de alguma coisa? Obviamente que não. Eles são a máxima potência do mundo e enquanto forem essa grande potência, eles ainda estarão se apropriando do nome americano só para eles mesmos. E aí? O que você acha disso? Concorda, não concorda? Deixe nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e eu te vejo aqui em um desses 2 vídeos aqui para a gente continuar nossa conversa.